Pronto. Começou a gravação. Bom, então, na aula passada, nós comentamos algumas características do nazismo, né, do fascismo, no contexto, né, do início do século XX, pós-Primeira Guerra Mundial, e depois retrocedemos ali ao século XIX para buscar ou entender o contexto histórico e as discussões que ocorriam naquela época, entre várias discussões, né, um momento importante no século XIX do pensamento da filosofia alemã, né, mas também no século XIX o desenvolvimento aí de teorias no campo da biologia, né, com Darwin, Francis Galton, né, e aí comentamos como que Francis Galton ele defendeu que era possível ocorrer um aprimoramento da espécie humana, né, como ocorre, por exemplo, com animais ou com jardins. Ele falava a vida, a família e a sociedade poderiam ser cultivadas como um jardim, no qual ervas daninhas devem ser distinguidas das plantas úteis e logo eliminadas. Então, olha que ideia, né, que ideia horrorosa, perigosíssima, né? Assim como no jardim já para as plantas, né, as ervas daninhas, tira as ervas daninhas, já para as plantas com defeito para o jardim crescer forte, ou outros exemplos também eram trazidos, né, como, por exemplo, nas raças puras de animais, de cachorros, de cavalos, desenvolvimento, né, onde se escolhe um garanhão para transar com as éguas, etc. Né, essa ideia, né, que ele chama de eugenia negativa, né, que são veja bem, essa ideia do século XIX, que vai fundamentar um dos fundamentos, né, do nazismo, do fascismo, né, especialmente do nazismo. Essa ideia, então, de uma eugenia negativa se refere aos defeitos que são geneticamente transmitidos à prole em uma raça inferior. E como que a mistura da considerada raça superior, né, entre os alemães, os arianos, né, era mistura com essas raças inferiores, e iria trazer, então, essas características genéticas ruins, né, numa forma de eugenia negativa. E ele começa, então, a defender uma eugenia positiva, né, esse Francis Galton. Entre outros pesquisadores, médicos alemães, né, por exemplo, Lebensborn, né, ele vai defender e vai existir na Alemanha, né, no final da década de 1930, né, espaços, né, era uma fazenda onde eram feitas reprodução assistida de mulheres alemãs superiores, né, com todas as aspas, geneticamente, e solteiras. Então, existia o homem, o garanhão, né, que era separado assim, fisicamente ideal, né, que ia, então, inseminar, né, diversas mulheres que eram também consideradas, né, arianas, puras, né, e aí criar, então, uma raça de seres superiores. Né? Então, nós voltamos ali, nós paramos nessa discussão, comentamos que a ideia de eugenia, né, recomendamos um filme, um documentário, que vale a pena assistir, vocês encontram facilmente no YouTube, né, que chama Homo Sapiens. Vocês viram, gente, esse documentário? Homo Sapiens, 1900, eugenia. Bom dia, Mayla. Tudo bom? Homo Sapiens, 1900, eugenia. Vocês viram esse documentário? Hein? Não, sim. Então, vejam,
terminando a aula hoje. É muito interessante, vocês vão gostar muito desse documentário. Não é longo, acho que em torno de 1 hora e pouquinho, né? E muito, muito interessante, vai dar assim, muitos elementos para vocês refletirem sobre essa alucinação, né? Que é o fascismo, o nazismo, né? E o perigo de retorno desses discursos, né? E o uso da ciência, né? De uma forma distorcida, ideológica, falsa, para justificar a superioridade racial e para justificar um monte de outras políticas. E comentamos, então, que essa prática da eugenia ela ocorre em diversos países, né, nesse período, no século XIX, século XX, né, com, inclusive, sistemas econômicos e sociais distintos. Então, a gente vê isso, por exemplo, a defesa da eugenia, da ideia de melhoramento racial, no discurso de um presidente dos Estados Unidos, né, o Ted Roosevelt, no início do século XX, ele falava da necessidade de esterilizar os maus americanos, né, e defendia, com base, né, numa ciência distorcida, né, ou seja, distorção, ideologia enquanto sentido de distorção, encobrimento proposital para enganar as pessoas, né, com base nessa biologia distorcida, falavam que as pessoas que tinham familiares que tinham cometido crimes, né, tinham geneticamente recebido essa informação, né, e que, portanto, determinados, os chamados maus americanos, né, segundo o Ted Roosevelt, deveriam ser esterilizados. A mesma política de esterilização também foi feita em sistemas de social-democracia. Por exemplo, a Suécia, né, teve uma política dessa até a década de 1970, né, onde o Estado, né, por meio de agentes públicos, visitava as famílias dos suecos, fazendo um censo e fazendo um levantamento em quais famílias existiam pessoas com todas as aspas possíveis. Eu odeio essa expressão, acho ela bastante incorreta, embora a legislação brasileira utilize isso. As pessoas com deficiências físicas, né, ou mentais, elas eram cadastradas e o Estado pagava, né, um valor vitalício para as pessoas que se esterilizassem, se as pessoas que estivessem na família membros com deficiência física ou mental, né, elas eram incentivadas a se esterilizar e recebiam, por conta disso, uma pensão vitalícia. Né? Então, a eugenia estava presente na social-democracia, no liberalismo, né, da forma mais violenta de todas, no nazismo, né, e também estava presente no socialismo, né, que nós comentamos, mas no socialismo existia uma outra fundamentação, né? Não, eles são eugênicas também, Ana Clara, sim. Né? E o que eu estava falando, gente, do caso também no socialismo, né? Só que no socialismo, na época, né, logo após a formação da União Soviética, né, Lenin morre e assume Stalin, na época do stalinismo, né, foram feitas pesquisas também com base em uma teoria específica de Lamarck, que defendia de que essas características, ou seja, que as características adquiridas durante a vida, elas eram passadas também para as futuras gerações. E houve, então, um investimento nesse período na construção do que seria esse ser humano socialista, esse ser humano nesse ser humano ideal, né? nesse ser humano intelectualmente evoluído, fisicamente evoluído, e que então há todo um investimento em uma geração de jovens soviéticos que deveriam depois reproduzir, né, e passar essas características para os seres humanos socialistas daí em diante. Você tem todo o investimento numa geração de jovens soviéticos com relação à saúde física, né, ao desenvolvimento físico, ao desenvolvimento mental, né, à formação intelectual, a formação na escola,
né, acreditando que isso, então, ia gerar uma nova, ia criar, né, uma nova geração de seres humanos que estariam, então, no futuro aptos a viver numa sociedade sem classe, sem Estado, sem poder, né, sem hierarquia, sem patrão, e etc., sem governo, né, seria a chamada sociedade comunista. E também essa prática foi abortada, né, pelo próprio Stalin, né, que abortou essa prática de uma forma não muito delicada, né, prendendo ou matando os cientistas que estavam desenvolvendo, né, essa prática. Bom, vejam o filme, o documentário, um documentário muito interessante, vocês vão gostar, muito bem feito, e que traz documentos, né? Ele traz um monte de vídeos, de fotos, de imagens, né, dessa época, mostrando, né, os discursos, as práticas, os laboratórios, etc., nesse período, né, e essas práticas que ocorreram na Alemanha nazista, né, mas também ocorreu, né, nos Estados Unidos liberal, ocorreu também na União Soviética socialista e na Suécia social-democrata, né, de maneira mostrando, né, como que essas descobertas, né, são usadas ideologicamente, né, não há neutralidade possível, nós já comentamos isso, né, e foram usadas nos regimes políticos e sociais e nos sistemas econômicos de então. Bom, então, prosseguindo, né, para a gente continuar entendendo essa formação do socialismo, do nazismo, né, hoje eu estou um pouco desconcentrado, vocês perceberam, é a barba. Corta a barba, tira o poder de concentração. É igual o Sansão cortou o cabelo, ele perde o poder, cortou a barba. E aí, mas eu vou... Bom, então, o que você tem ali ainda como fundamento dessa construção, né, desse... Pois é, Edmara, viu? Perdi meu poder todo. Vou estar crescendo a barba de novo. Essa época também tem outros fatores importantíssimos para a gente entender a ascensão do nazismo e do fascismo. Vamos voltar, então, aí, nesse momento, a 1910. Né? Como uma data simbólica também, a partir de algumas referências bibliográficas, em 1910, nós tínhamos já as 6 grandes economias que vão constituir recentemente o chamado G7. Está certo que essa ordem mudou, né? Mudou no final do século XX, início do século XXI. Hoje a gente tem a economia chinesa aí pareando com a economia norte-americana. Esses dados variam, depende muito do que você leva em consideração na análise do PIB, etc., né? Mas alguns apontam que a China já ultrapassou a economia norte-americana, outros apontam que ela estaria chegando e vai ultrapassar, né? Mas, enfim, algo em comum que a gente encontra nos analistas nesse aspecto é que ou chegou ou está chegando rapidamente, né, a economia chinesa. Então, nós teríamos aí as 2 primeiras economias, Estados Unidos, China, né, e depois vem também a Índia crescendo, né, rapidamente, e aquelas que já estavam presentes lá em 1910. Vamos voltar em 1910, ali estava o que a gente chama hoje de G7, mas eram 6, por quê? Porque o Canadá ele era ainda colônia inglesa. Quem eram essas 6 grandes economias industriais em 1910? A primeira, a norte-americana, já em 1910, depois Alemanha, Inglaterra, França, Japão e Itália. Essas são as 6 grandes economias industriais, só que elas chegam, né? É um momento, lembra que nós comentamos sobre o século XIX, início do século XX, é um momento de crescimento econômico muito grande e também desordenado, né? Ou seja, a economia liberal, não havia, então, uma economia concertada, né? Ou seja, ela administrada ou regulamentada, né, pelo Estado. Há o abstencionismo estatal, que é uma marca do Estado liberal, do constitucionalismo liberal, que vai agravar, então, né, essa competição sem nenhum tipo de regra. Né? E ali, então, estão competindo por espaços internacionais, então, um crescimento econômico muito grande nesse período, mais desordenado, em meio a muita desigualdade, gerando violência,
né, gerando conflitos os mais variados, aumentando a criminalidade, gerando insatisfação, rebeliões políticas, etc., né? E em meio a esse caos, essa economia transborda as fronteiras dos estados, né, cada vez mais, e vão buscar, então, espaços para a continuidade do crescimento econômico, espaço para a exploração de mão de obra, espaço para a exploração de recursos naturais, né? Então, nesse momento, estão em competição, né, vamos colocar como uma data simbólica aí, 1910, 6 grandes economias, né, que constituem, pós-Segunda Guerra Mundial, o chamado G7, né, as 7 grandes economias capitalistas, incluindo aí o Canadá, que, como eu disse, nesse período era colônia ainda inglesa. Então, você tem a primeira economia, os Estados Unidos. Acontece que essas 6 economias, elas estão divididas, né, e vamos fazer uma divisão aqui, que nós vamos chamar de economias que tinham espaço para exploração de recursos naturais, de mão de obra, mercado consumidor, ou seja, economias que se constituíram em grandes impérios. E outras 3 economias industriais poderosas, mas que ainda necessitavam de buscar espaço para expansão econômica, exploração de mão de obra, exploração de recursos naturais, mercado consumidor. De um lado, então, nós vamos chamar, né, para ajudar a gravar assim, de uma brincadeira, as economias, né, com terra, com espaço para exploração, né, são, primeiro, os Estados Unidos, que desde a sua independência, né, no meu blog, vocês encontram os mapas que mostram a expansão territorial norte-americana, desde a independência, em 1776, a formação dos Estados Unidos da América em 1787, né, 11 anos depois, com a Constituição dos Estados Unidos da América, formando uma federação. Primeiro eles formam uma confederação, e depois uma federação, que é uma união indissolúvel, né, de estados, agora estados membros, não mais soberanos. Esses estados não podem, então, sair dessa união, torna uma união permanente. A confederação, que não era uma união permanente, é uma união de estados soberanos, em 1777, em 1787, essa união se torna permanente. Os estados, então, perdem a sua soberania, ou parcelas de soberania, isso a gente vai discutir mais adiante, quando a gente for discutir o federalismo, né? Esses estados agora passam a integrar um estado soberano maior, né, que são os Estados Unidos da América do Norte, né, e eles passam a integrar essa união, né, que agora, dentro da lógica do federalismo norte-americano, é uma união indissolúvel. Né? E no século XIX houve uma guerra, né, tentando dissolver essa união, mas o Norte, comandado por Lincoln, né, o Abraham Lincoln, né, vence a guerra e mantém a união até os dias de hoje, com os 50 Estados-membros, né? Cada um com sua própria Constituição, cada um com seu sistema jurídico, mas subordinados à Constituição, né, federal, que é a Constituição dos Estados Unidos. Assim como o Brasil também constituiu-se em uma federação, mas de uma forma diferente da norte-americana. Mas isso mais adiante, senão a gente dispersa e não chega ao nosso objetivo. Então, voltando aqui, a expansão territorial norte-americana, ela começa logo depois da independência. Os Estados Unidos, as 13 colônias norte-americanas, eram uma faixa, né, não muito grande, na costa leste dos Estados Unidos. E começa, então, uma expansão em direção ao oeste, né, a chamada Corrida do Oeste. E ali, então, você pega todo o território hoje, né, que vai do Atlântico até o Pacífico. Então, a Louisiana, por exemplo, é adquirida da França, a Flórida é conquistada na guerra contra a Espanha, que, por sua vez, já tinha tomado as terras dos povos originários da Flórida, né? Depois é tomado da Inglaterra, né? Do México. Você pega ali toda a região, mais da metade do território do território mexicano foi tomado pelos Estados Unidos, né? Na guerra contra o México no século XIX. Então, ali, o que não integrava os Estados Unidos passa a ser Estado-membro dos Estados Unidos. O Texas, Arizona, Novo México, Califórnia, né? Então, você tem muito território. A expansão territorial norte-americana, ela começa, como eu disse, logo após a independência. E ali você tem territórios riquíssimos, né? Com riquezas imensas no subsolo, com muito petróleo, né, como é o caso do Texas. No século XIX ainda, os Estados Unidos adquirem, né, da Rússia o Alasca, né, que é onde é hoje
a fronteira russa norte-americana, que é muito pouco falada, né? E que está com enormes tensões hoje em dia. Nós estamos, assim, por um início de uma guerra aí, né? Só faltava isso. Não só faltava isso, não. Falta a guerra, né? E os ETs. Né? Os ETs é que vão nos salvar. Mas o resto já está aí, né? Pandemias, destruição, incêndios, né? Fome, desigualdade, etc. E agora nós estamos aí com, não sei se vocês têm acompanhado, eu tenho acompanhado diariamente as notícias internacionais, bastante tensão no mar do Japão, bastante tensão no mar da China, bastante tensão, para variar, no Oriente Médio e nas ex-repúblicas soviéticas, ali na fronteira com a Rússia, o caso do Afeganistão e da Armênia, que estão começando uma guerra, né? E bastante tensão ali na Ucrânia, né? De novo, Inglaterra mandando tropas para a Ucrânia, a Rússia, né? Colocando toda a sua frota ali, né? No Mar Negro, e mais as tensões ali na fronteira do Alasca, Estados Unidos, com a Rússia, né? Sibéria, do outro lado, no Estreito de Bering, né? Onde aviões, outro dia, tiveram, segundo as notícias, um avião russo e norte-americano estiveram a 30 metros de distância. Imagina isso num supersônico, né? Então, as tensões são muito grandes. Bom, e aí, então, voltamos, né, ali para 1910, também, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, onde, então, essa expansão territorial norte-americana vai continuando. Forma o atual território, do Atlântico ao Pacífico, né, adquire o Alasca e depois invade o Panamá, cria o Canal do Panamá, invade as Filipinas, enfim, vai se tornar um grande império com, hoje, cerca de 800 bases militares em mais de 100 países. Né? Bom, a segunda grande potência, né, industrial em 1910 já é a Alemanha. Lembrando que o Estado Nacional Alemão é criado muito recentemente, né? Ele é criado em 1870, 1871, vem a Grande Alemanha, a unificação da Alemanha, né? Que também vai se transformar em um Estado federal. Essa Alemanha unificada ela já se torna rapidamente uma grande potência industrial. Né? Em 1910, cerca de 40% da população da Alemanha é de operários. Né? A Alemanha é uma grande economia industrial, só que essa recém-criada Alemanha, né, esse Estado Nacional recém-criado, então aí, interessante, guardando esses dados, para a gente ir montando o quebra-cabeça, que depois tudo faz sentido. Né? Nós vamos ver que entre as grandes potências industriais, você tem 3 estados, né, que são mais antigos, né, o caso da Inglaterra, né, o Reino Unido, né, a França e os Estados Unidos, e os Estados Unidos nem tanto, mas também está lá desde 1787, e estados recém-criados, que é a Alemanha, em 1870, a Itália, em 1860, e o Japão, que surge como Estado Nacional aí também no final do século XIX. Você tem 3 novas potências industriais, que são estados nacionais recém-criados. O nacionalismo, então, aí está bem fresquinho na cabeça de todo mundo. Ali que chegam esses governos ultranacionalistas. Mas você já tem outras 3 potências industriais do outro lado, né, que é França, Inglaterra e Estados Unidos. Bom, então, a segunda grande economia é a Alemanha, mas a Alemanha, como é um Estado recém-criado, a Alemanha ainda não é um grande império, ou seja, a Alemanha precisa de espaços, né, precisa de territórios, precisa de colônias, coisa que os Estados Unidos, a França e a Inglaterra já tem aos montes, né, porque eles já vêm invadindo o mundo já há algum tempo, a mais do que a Alemanha, Itália e Japão. Né? Então, a Alemanha é uma potência industrial que necessita de espaço para a expansão da sua economia industrial. Espaço para quê? Espaços, colônias, né? Para exploração de recursos naturais, para exploração de mão de obra, para mercado consumidor. Né? Bom, depois vem a Inglaterra, né? Do lado dos que já têm espaço imenso. A Inglaterra é um império colonial gigantesco, né? O Império Inglês dá volta ao mundo. Você pega ali
Austrália, Nova Zelândia, parte da China, né, a Índia, eles invadiram a Índia, invadiram o Egito, né, Uganda, África do Sul, muita riqueza, Nigéria, né, eu estou citando aqui alguns, assim, dando volta ao mundo, né, a Guiana Inglesa, o Canadá, né, que é colônia inglesa até 1980, né, até hoje a rainha da Inglaterra ainda nomeia, né, um governador do Canadá, mas é óbvio que esse governador não governa mais, né? O Canadá é um estado soberano, né, desde 1980, mas simbolicamente, né, o Canadá pertence à British Commonwealth e ainda simbolicamente a rainha indica um governador, e esse governador é que escolhe, a partir de uma lista tríplice, por exemplo, os senadores dos Estados-membros do Canadá. Então há uma presença ainda simbólica da rainha da Inglaterra, né, no ex-império inglês, né? A Austrália, a mesma coisa, ela é chefe de Estado da Austrália, ela é chefe de Estado, né, do Canadá e em várias outras ex-colônias. Recentemente, vocês devem ter ouvido falar sobre uma declaração, né, de soberania, se não me engano, acho que era uma ilha do Caribe, acho que foi Barbados. Depois a gente confere essa informação, bem recentemente, onde a rainha da Inglaterra ainda era chefe de Estado, mas eles mudaram a Constituição e a rainha da Inglaterra não é mais chefe de Estado, Barbados deixou de ser uma monarquia, né, parlamentar para se transformar em uma república, e agora tem um chefe de Estado escolhido pelo próprio Estado de Barbados. Mas você tem um império gigantesco, né? Um império que dá volta ao mundo, é um império onde, diziam os ingleses, um império onde o sol jamais se põe, né? Então, esse império inglês, portanto, tem muito espaço para a exploração de recursos naturais, para a exploração de mão de obra, né? Para o desenvolvimento da sua economia industrial. Depois vem a França, um outro império colonial gigantesco, lembrando que a França estava lá na Ásia, na Indochina, né, no Laos, Camboja, Vietnã, parte da China, né, depois você chega ali na África, todo o Maghreb, né, o Maghreb é o lugar onde o sol se põe, né, tá ali o Marrocos, Argélia, Tunísia, né, Costa do Marfim, Senegal, né, colônias francesas, além de outras colônias, chegando à Guiana Francesa, aqui na fronteira com o Brasil, que até hoje é uma colônia, né, mas eles chamam de território d'outre-mer, o território do ultramar, né, que faz fronteira com o Brasil faz fronteira com a França, né, nós fazemos fronteira com a União Europeia, né, na Guiana Francesa. Já teve parte do Canadá, mas muito cedo a França abandonou a sua colônia, o Quebec, né, no Canadá, que passou depois a ter o controle da Inglaterra e depois integra hoje o Canadá, mas é uma região de forte cultura francesa, de língua francesa, né, os quebecois ali, que é um dos principais estados do Canadá. Então, a Polinésia Francesa, no Pacífico Sul, é um outro império que dá volta ao mundo, né? Então, nós temos ali os aliados, né, que são os, entre aspas, bonzinhos da história, né, onde eles já tinham invadido o mundo inteiro. Então, é muito interessante se a gente pensasse como é que vem isso no senso comum. Hoje vocês não vão ligar a câmera, não? Eu estou percebendo que a minha concentração está difícil também, porque eu estou vendo uma tela, né, e não vejo ninguém na minha frente. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Vocês estavam ligando a câmera antes, gente. Liga a câmera aí, que eu vendo uma cara, eu concentro mais. Isso. Professor, você tem toda a razão. Oi? Eu tenho toda a razão. Pois obrigado, Marcelo. É sério, dificulta a concentração. Não, eu posso O dobro. Eu posso Cansa o terminar, professor. dobro a gente dar aula para uma tela vazia, né? É horrível. Bom, então, voltando aqui, você tem esses três, são impérios coloniais já com farto e grande espaço para o desenvolvimento. Isso, pois é, Luiz, aí esse é um problema que é da fome. Mas agora já acabou de comer, pode, é café da manhã. Né? Então, você tem esses três estados que são grandes espaços, né? Que tem já muito espaço para a exploração de recursos naturais, mão de obra, né? Mercado consumidor. E os outros três não têm isso. Né? A Alemanha, a segunda maior economia, mas a Alemanha tem, né,
3 coloniazinhas, né, na África, a Itália também, que não tem muita coisa. A Itália tinha a Líbia, a Somália, né, e quer expandir o seu império colonial, tardiamente, né, falando isso já, né, no início do século XX, na Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, né, e o Japão, que também é uma nova, uma potência nascente, né, e um Estado nascente. O Estado Nacional Japonês, ele é construído no final do século XIX. Até então tinha um sistema que era muito semelhante a um sistema feudal, né, no Japão. Então, essa unificação, surgimento, né, do Estado japonês, ela é final do século XIX. Você tem ali 3 potências industriais, recém-criadas enquanto Estados nacionais, e 3 potências industriais já criadas há mais tempo, né, como Estados nacionais, especialmente Inglaterra e França, que já tem muito tempo. E você tinha outras potências coloniais que tiveram seu auge e depois decaíram e cederam espaço a essas novas potências coloniais, né, como foi o caso da Espanha, um grande império, um dos maiores impérios, né, como foi o caso de Portugal também, um imenso império colonial, né, e outros impérios grandes, como a Bélgica, né, que ainda nesse período tinha, né, o Congo. Tem um documentário recente que a gente encontra hoje nas redes sobre o Congo, né, e toda a absurda violência, né, cometida pela monarquia belga, né, em relação ao Congo no século XIX, violência essa que continua, né, no século XX e até hoje no século XXI. Né? É absurdo, né, isso. Nossa, De exploração. O rei da Bélgica, ele transformou parte do Congo, era propriedade privada do rei da Bélgica. Né? Ele era rei da Bélgica, ele tinha um domínio sobre a Bélgica, né, como rei da Bélgica, e tinha parte do Congo como propriedade privada dele, que ele passou por herança para o filho. Né? E junto com uma riqueza, né? O Congo tem muita riqueza no subsolo, tem hoje uma riqueza importantíssima, que é o coltan, né, que é utilizado para a fabricação de computadores, celulares. Né? A gente brinca que esses celulares, né, que tem coltan, explorados ali no norte do Congo, né, até hoje, com muita violência, a gente tem que tomar cuidado quando você compra um celular novo, porque ele vem pingando sangue. Né? É muita morte, né, para tirar a riqueza que possibilita, né, esses o que chamam de terra rara, né? O uso desses minerais, ou ligas, para a produção industrial em larga escala, que gera lucros estratosféricos, né? Para grandes empresas pelo mundo afora. Então, esse século, esses 3 lá precisam de espaço. Bom, então aqui a gente tem a formatação principal ali do que está em conflito. 3 grandes potências industriais com muito espaço, muitas colônias para exploração de recursos naturais, mão de obra privilegiada. Né? Está ali Estados Unidos, Inglaterra e França. Do outro lado, 3 potências industriais que precisam de espaço. Né? Espaço esse que já tinha sido tomado por essas 3 potências, que é a Alemanha, a Itália e o Japão. Olha, então esse já tem o quê? Você tem a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial aí escrita. Né? Quais são os 3 principais personagens dos aliados, Estados Unidos, França e Inglaterra? Quais são os 3 principais personagens do Império do Mal, né, que é colocado como Império do Mal, e que é o mal mesmo, né, o nazismo, o fascismo, toda a violência, né, representada por essas expressões nazifascistas de ultranacionalismo. Mas só que é um mal que não foi inventado por eles. Né? Isso já tinha sido inventado na modernidade. O nacionalismo é uma invenção moderna. Quando portugueses, espanhóis e ingleses chegam aqui nas Américas matando todo mundo, torturando todo mundo, estuprando todo mundo, eles não fizeram nada diferente do que os nazistas e fascistas fizeram. Não foi nada diferente. Quando os Estados Unidos... E a gente pode imaginar, olha, mas então aí você tem, né, Star Wars, né? É o Império do Mal contra o Império do Bem. Aí você tem o Império do Bem, né, que são os Estados Unidos liberal, a Inglaterra liberal, a França liberal, e do outro lado o grande mal, né, que é
a Alemanha nazista, o Japão fascista e a Itália fascista. Mas vamos ver o que eles fazem. Será que quando os Estados Unidos, liberal, invadiu as Filipinas, eles invadiram lá muito educadamente? Foi assim, gente? Chegaram e falaram, I'm so sorry, mascando chicletes, né? Deixa eu só matar vocês um pouquinho só escravizar um pouquinho só vocês, né? Mas desculpa, né? Eles são do bem. Ou quando os franceses invadiram a Argélia, né? Invadiram meio mundo, né? Invadiram o Vietnã, né? O Laos, o Camboja, invadiram a Indochina, quando eles invadiram o noroeste da África todo, né? Será que eles invadiram assim também muito educadamente? Pardon, né? Eles mataram de uma forma diferente do que os alemães, japoneses e italianos fizeram? Ou quando os ingleses invadiram o mundo inteiro, né? Eles invadiram o mundo inteiro. Eles invadiram isso, ainda mais os ingleses, né? Aquela pompa, pardon, I'm so sorry, né? Aquela pompa toda. Eles invadiram a Índia, invadiram a Península Arábica, invadiram o Egito, invadiram a África do Sul, né? Invadiram a América, né? Invadiram a Austrália, invadiram a Nova Zelândia, invadiram a China, invadiram meio mundo, invadiram o Egito, invadiram Uganda, invadiram meio mundo. Eles invadiram educadamente, sem matar, sem torturar, sem levar a violência? E é óbvio que não, né? E aí é muito interessante, né, a gente pensar isso. Como é que ainda a representação na nossa cabeça é que você tem os bonzinhos, né, que são os aliados, eles matam, mas são do bem, e você tem os malzinhos, que são malzinhos mesmo, e que matam, mas são do mal. Vocês têm os que matam do bem e os que matam do mal. Só que nesse momento, dessas 6 grandes economias industriais capitalistas, eles estavam em confronto porque esses 3 aqui, né, Itália, Japão e Alemanha, queriam o que Estados Unidos, Inglaterra e França já tinham tomado: espaço, recursos naturais para abastecer a sua indústria. Então, e vão à Primeira Guerra Mundial atrás disso. E perdem a Primeira Guerra Mundial. Bom, se vocês montarem o quebra-cabeça, né, a aula anterior com a aula de hoje, vocês vão começando a ver com muita clareza, né, o que significa a ascensão nazi-fascista. Lembrando que na Primeira Guerra Mundial, né, esses estados não eram nazistas nem fascistas. Tá? Então, o que vai acontecer aí? Então, vamos explicar pós-Primeira Guerra Mundial e a preparação da Segunda Guerra Mundial. Né? Itália entra na guerra, né, de um lado, termina a guerra de outro lado. Mas, mesmo assim, né, quando há a repartição do mundo, no Tratado de Versalhes, então aí há algo para vocês pesquisarem interessante, que é o Tratado de Versalhes, e no Tratado de Versalhes, em 1919, a redivisão do mundo entre as potências vitoriosas da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos fica com as Américas, né? A América para os norte-americanos, e não só as Américas, né? Tem Filipinas, tem outros espaços, né, territoriais fora das Américas, mas as Américas é espaço norte-americano ali, ninguém mexe, tirando o Canadá, que ainda é da Inglaterra, mas mamãe Inglaterra, né, e filhinho Estados Unidos estão sempre juntos nas guerras, né, desde então até os dias de hoje. Né, botando o netinho no Canadá também, né, no meio das guerras todas, né? E a netinha Austrália também, no meio de todas as guerras, estão sempre eles juntos ali, né? No Afeganistão, no Iraque, na Coreia, está tudo junto ali. Né? Esses estados, então, eles redividem o mundo entre eles. As grandes potências coloniais, né? Inglaterra, França, Estados Unidos, algumas potências medianas, né? A Bélgica continua lá com o antigo Zaire, né? O que virou Congo belga, hoje o Congo, República do Congo, independente. Né? Portugal vai ter até a década de 70, 60, 70, Angola, Moçambique, regiões muito ricas, com muito petróleo, muito ouro, né? Guiné-Bissau, Cabo Verde, né? E assim vai, outras potências medianas que vão coexistindo, existindo e também mantidas a partir do Tratado de Versalhes. Só que foi deixado de fora da repartição do mundo os 3. O Japão foi deixado de fora, a Alemanha foi deixada de fora,
A Alemanha é derrotada na Primeira Guerra Mundial, perde parte do seu território, perde as suas colônias, né? Há um caos na economia alemã, que é paralisada, uma inflação galopante, o marco alemão não vale nada, a Alemanha é humilhada após a Primeira Guerra Mundial. E a Itália, que embora tenha mudado de lado, passado para o lado vencedor no final, ela também é deixada de lado. Ou seja, essas três potências industriais, olha lá, é o eixo, né? O eixo do mal, é o eixo do mal. Olha lá, Japão, Alemanha e Itália, o eixo na Segunda Guerra Mundial, continuam precisando de espaço para o desenvolvimento do seu parque industrial, da sua economia. Reorganização e desenvolvimento da sua economia. Enquanto os outros três, né, continuam mais fortes. Inglaterra, Estados Unidos e França. Bom, aí então, e aí mais um elemento. Vão montando quebra-cabeça, porque se vocês entenderem isso tudo, vocês nunca mais vão admitir, né, falar um monte de bobagem que a gente tem ouvido falar, né, ultimamente. Olha, entre outros, o nazismo é de esquerda, né? A Terra é plana e outras estupidezes mais. Então, o que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, logo acontece uma revolução de inspiração socialista na Alemanha. Né? A revolução que vai gerar a República de Weimar. Nós já comentamos isso. 1919. Né? É uma revolução de trabalhadores, operários, né? Soldados, marinheiros, que vão tomar o poder, mas que pouco depois esse poder ele vai ser fixado numa aliança entre sociais-democratas, que é a esquerda parlamentar, né? Então você tem uma esquerda revolucionária, que são os comunistas, né? Uma esquerda reformista, uma esquerda parlamentar, os sociais-democratas. Né? Lembra que nós comentamos que do Partido Socialista Democrático da Alemanha, o SPD, que é um dos grandes partidos da Alemanha no século XX, século XXI, né, saem outros partidos. O SPD fica com essa sigla, SPD, que se torna uma proposta de construção do socialismo pela via parlamentar, né, constitucional e legal. Né? Você tem o SPD, que é o Partido Socialista Democrático Independente da Alemanha, da Rosa Luxemburgo, os espartaquistas, né? E você tem o Partido Comunista Alemão, que é o KPD, que é um partido revolucionário, que defende, então, a ruptura imediata com o capitalismo e construção de uma outra sociedade socialista, ou seja, não pela via parlamentar. Mas depois você tem, pós-Segunda Guerra Mundial, chamado eurocomunismo, que é o que defende a construção de uma sociedade igualitária, né, com saúde, educação, previdência, etc., para todo mundo, construção de uma sociedade socialista, né, pela via parlamentar burguesa, o eurocomunismo, e o que seriam muito a tradição dos partidos, de alguns partidos comunistas que tem aqui no Brasil, né, como o PCB, o PCdoB, que defendem a construção de uma sociedade mais justa e igualitária pelo meio parlamentar, reformas legislativas, reformas constitucionais, não defendem a ideia de uma ruptura revolucionária, né, como os comunistas do século XIX e durante boa parte do século XX. Bom, estou só fazendo essa diferenciação, que é importante, lembrando mais uma vez que essas palavras todas, liberalismo, socialismo, comunismo, social-democracia, né, são palavras que são sustentadas por um monte de teóricos, de teorias, são milhares de autores, centenas de teorias, e, portanto, são palavras cheias, complexas, cheias de significados e cheias de história. Né? Bom, 1919, a Alemanha, depois você tem um contramovimento de extrema-direita contra a expansão da esquerda na Alemanha. E esse contramovimento de extrema-direita tem na sua expressão mais radicalizada e mais violenta, né, justamente o nazismo. Né? Hitler tenta tomar o poder, como Mussolini toma o poder na Itália em 1922. Então, os fascistas da extrema-direita chegam ao poder em 1922 e os nazistas tentam chegar ao poder numa insurreição em 1923, mas depois chegam ao poder pela via parlamentar, né? Quando Hitler é eleito chanceler da Alemanha
em aliança com os conservadores da direita alemã. Você tem uma aliança entre a direita conservadora, que é mais a direita, não a direita liberal. A direita liberal não apoia Hitler, mas a direita conservadora apoia Hitler, junto com a extrema-direita. Essa direita conservadora ela é bem próxima da extrema-direita, né, representada pelo nazismo. E aí você tem uma questão que é muito importante a gente compreender para entender a ascensão do nazifascismo. Olha, os grandes empresários da Alemanha, da Itália, do Japão, eles vão ver no nazismo e no fascismo a possibilidade de solução de grandes problemas que eles enfrentam nesse momento. A gente pode resumir 3 grandes problemas. Primeiro problema, a expansão do socialismo e a tentativa de insurreições e revoluções socialistas em vários países do mundo, né, após a Primeira Guerra Mundial, durante e após a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, você tem a Revolução Socialista, né, na Rússia. Essa Revolução Socialista, né, ela se expande para todas as repúblicas do Império do Czar. Ucrânia, Bielorrússia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, né, Cazaquistão, são 12 repúblicas, contando com a Rússia. E depois, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, chega a Letônia, Estônia e Lituânia. E para a Segunda Guerra Mundial, vai para a Polônia, Hungria, China, Cuba, né, e vai se expandindo aí, Tchecoslováquia, para um monte de lugares, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, né, Cabo Verde. São estados pelo mundo afora, Vietnã, Coreia do Norte, né, Laos, Camboja, são estados que vão adotando o sistema econômico socialista e com regimes políticos distintos. Então, você vai ter sistemas, como à direita você tem o totalitarismo, as ditaduras e as democracias liberais, à esquerda você tem o totalitarismo, as ditaduras e as democracias socialistas. Tá? Então, aí, nesse universo complexo, variado, onde eu vou trazendo essas classificações só para a gente entender a complexidade dessa discussão, não evitar simplificações rasteiras, né, de colocar tudo dentro do mesmo saco. Então, são sistemas complexos. De um lado, uma economia capitalista. A economia capitalista ela vai conviver com ditaduras de direita, ela vai conviver com repúblicas liberais, que não eram democráticas no início, vai conviver com a democracia liberal, com a democratização do liberalismo, especialmente no século XX, vai conviver com o totalitarismo, né, que é o nazismo ou fascismo, que é o capitalismo convivendo com o totalitarismo. Nós vamos chegar lá. Né? E, do outro lado, também, você vai ter democracias socialistas, ditaduras com economia socialista, né, e totalitarismo, o stalinismo com economia socialista. Tá certo? Então, a economia capitalista e a economia socialista. Uma coisa, os regimes políticos que implantam e convivem com essas economias, com a economia capitalista e com a economia socialista. Há enormes variações do capitalismo, há grandes variações do socialismo, que estão convivendo com regimes políticos diferentes. Eu estou fazendo aqui uma simplificação, né, porque é óbvio que a gente, para chegar aprofundando nisso, a gente vai pegar e estudar caso a caso, né, como que esses sistemas são construídos, etc, etc. Né? Aí, outra bobagem que a gente tem que deixar de lado. Você tem 2 livros publicados na França, né, que vai juntar os milhões de mortos do liberalismo e do socialismo. Né? Então, o Estado é violência, né? E nas guerras e nos conflitos, os dois sistemas econômicos vão conviver com mortes em larga escala. Então, foram 2 livros lançados, né? O título do livro, bastante equivocado, hoje não seria lançado dessa forma, mas, enfim, é o chamado Livro Negro do Capitalismo e o Livro Negro do Socialismo, né, onde mostram os crimes perpetrados pelo capitalismo e pelo socialismo, que são inúmeros, são muitos. Então, deixar essa bobagem, o comunismo matou, não, o capitalismo, tudo matou. Então, quando começar
babaquice aqui. Ah, porque o comunismo matou, o capitalismo é tão bonzinho. Mentira. O capitalismo matou. É difícil saber. Né? Então, deixa essa bobagem de lado. Né? O que a gente tem que pensar, olha, a gente precisa construir agora uma outra sociedade completamente diferente. Né? Porque essas do século XX, do século XIX, deram errado, falharam. A gente precisa construir algo completamente diferente. Né? Não dá mais para continuar nem mais 10 anos com isso que está aí. Né? Nós não sobreviveremos se a gente insistir nisso aí. Então, e é muito irritante a gente ouvir esses discursos rasteiros e simplistas, né? Um acusa o outro de genocídio, isso aqui, Bom, então vamos voltar aqui para a gente ir tentando montar esse painel. Olha, o grande capital, as grandes empresas da Itália, os grandes capitalistas italianos, o senhor Enzo Ferrari, o senhor Bugatti, o senhor Maserati, né, a Fiat, o senhor Olivetti, né, a gente pegar os grandes capitalistas da Alemanha, o senhor Mannesmann, o senhor Thyssen, o senhor Krupp, né, a Volkswagen, a Bayer, né, que mais? Aí vai, tem um monte de empresas, os grandes capitalistas japoneses, o senhor Suzuki, o senhor Yamaha, né, esses grandes senhores, eles vão ver no fascismo e no nazismo a chance de resolver os seus problemas. Então, aí, portanto, já logo no nascedouro do fascismo italiano, né, do nazismo na Alemanha e dos primos semelhantes, ou seja, do fascismo que se espalha pelo mundo afora, há uma aliança entre o capital conservador, os grandes empresários e os movimentos fascistas e nazistas. Por que isso? Vão lembrar que nós mencionamos que lá na Primeira Guerra Mundial que vão surgir movimentos contra os conservadores. Por quê? Os conservadores mataram o liberalismo, concentraram riqueza e poder, geraram muita desigualdade, essa desigualdade gerou conflito, gerou competição, né? Gerou competição em nível internacional, gerou violências mil. E aí, então, são criadas duas grandes matrizes teóricas que vão chegar e falar, ó, a gente não pode continuar convivendo com o capitalismo conservador. Quais são? A social-democracia, o capitalismo social, que vai, então, trazer para o capitalismo a ideia de justiça social, saúde pública, educação pública, moradia, ou seja, você tem uma economia de mercado, mas essa economia de mercado é regulamentada, ela vai ter que ter algum nível de distribuição de riqueza e que vai ter que garantir para a população um mínimo de qualidade de vida. Isso é o capitalismo social. Hoje, exemplo, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, ainda alguma coisa na Alemanha, bastante se a gente comparar com a gente. Né? Então, isso é o capitalismo social, que vai se insurgir contra o capitalismo conservador. Os liberais vão continuar ali lutando contra o capitalismo conservador, né? Mas eles estão, nesse momento, apagadinhos, eles foram, né, destruídos, né, pelo capitalismo conservador. E surge um outro movimento que vai falar, ó, a gente tem que, na verdade, acabar com o capitalismo. Não dá para negociar com o capitalismo, que é o socialismo e o comunismo. Então, você vê, o capitalismo conservador está atacado, né, em vários lugares do mundo pelos comunistas, pelos socialistas, pelos sociais-democratas, pelos liberais, que não querem eles. Aí eles vão ver onde que a gente vai se refugiar. Qual que é a ideia ou a ideologia que a gente vai utilizar para enganar as pessoas, para a gente continuar aí vivos, né, e poderosos. É o nazifascismo. Então, esses empresários, e aí você tem muitos documentos, então, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver o Henry Ford, ele apoia o nazismo, investe na Alemanha nazista. Né? Então, por que isso? Porque o movimento nazista fascista, ele tem ali, ele pode solucionar os 3 grandes problemas do capitalismo conservador. Primeiro, a expansão do discurso social, seja socialista, comunista ou social-democrata, ou social-liberal. Tá? Tem essas várias nuances. Então, né, como é que eu vou afastar esse perigo, né, do crescimento das revoluções socialistas,
né, da proposta de uma sociedade comunista, ou de uma economia socialista, ou de uma economia social de mercado, ou do capitalismo social, da social-democracia, do social-liberalismo, que vai prejudicar os conservadores. Por quê? Né? A ideia de uma economia social de mercado é uma economia que não vai deixar o cara grandão, solto, ganhando dinheiro, acumulando toda a riqueza do mundo, enquanto a grande maioria não tem nada. Né? A gente vê o modelo, né, que é o modelo sueco, o modelo norueguês, é o modelo de uma classe média que é 98% da população. Né? Então, depois você tem vamos aos poucos, né, construindo isso, mas você tem, então, limites. Né? O Estado começa a regulamentar a atividade econômica, a fechar a atividade econômica para determinados setores chaves. Né? Então, por exemplo, saúde. Saúde tem que ser pública e gratuita. Saúde privada não funciona, porque só funciona para quem tem dinheiro. Ó, educação. Educação tem que ser pública e gratuita, e universal. Né? Previdência social universal. Né? Moradia tem que ser política pública, investimento estatal. Então, isso nós estamos falando na chamada social-democracia. Isso a gente está citando o exemplo da Europa Ocidental pós-Segunda Guerra Mundial, por exemplo, principalmente do centro para o norte da Europa. Bom, esse capital, então, primeiro, afastar o perigo socialista. Por quê? Porque os nazistas e fascistas fazem um discurso social. Eles prometem bem-estar social. Esse é o primeiro elemento. E aqui, então, é que pode vir, para quem não estudou a história, né, pode vir uma confusão por causa dos nomes. Olha, qual é o nome do partido nazista? Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Olha, o que é o nazismo? Né? O que os livros... Né? Tem muito livro bom. Tem um livro aqui que eu mandei para vocês lerem. Vou separar esses livros antes. Mas depois eu pego ele ali. Tá ali. Do Leandro Konder, né? Que ele traz as características do nazismo. Professor, eu tenho ele em PDF, eu posso compartilhar com a turma. Ótimo, então compartilhe. Leandro Konder, Introdução ao Fascismo. Né? Esse livro é sensacional. E aí ele vai trazer alguns elementos comuns entre o nazismo e o fascismo. Qual é? Ele é antiliberal. É uma economia capitalista dirigida pelo Estado a favor das grandes empresas, das grandes corporações nacionais. Ele é antissocialista. Né? Óbvio, ele é a favor das grandes empresas. Ele é antissocialista. Mas, entretanto, no nome está lá, nacional-socialismo. Nacional-socialismo não é socialismo. O socialismo é internacionalista. Nacional-socialismo é o oposto do socialismo. Né? Então, ele vai se dizer socialista, mas ele é antissocialista, ele é anticomunista. Né? Ele é ultranacionalista. Ele não é internacionalista. Né? Então, ele é o antiliberal, antissocialista, anticomunista, antioperariado. Né? Porque a ideia é manter o operariado quieto, né? Quieto no seu lugar, produzindo, com algumas, então, benesses. Né? Um carrinho popular daqui, um discurso social dali, etc. Mas lembrando que o fascismo controla os sindicatos. Não tem sindicato livre no fascismo ou no nazismo. Né? E o sindicato ele é controlado, né, de forma corporativa, né, pela grande empresa. Eu já vou explicar isso daqui a pouquinho. Pois é, Edmar, a questão é essa, é que esses livros não são sérios. Né? O problema é que a mentira virou comum. Né? Tem uns caras desqualificados, absolutamente desqualificados, como esse se diz filósofo, né? Como é que ele chama? Eu sempre esqueço o nome dele, gente. É isso que só fala palavrão. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Né? Ele é um sujeito completamente desqualificado. Né? Nos livros dele só tem mentira. Então não dá para conversar sério. Né? Não dá para conversar sério. Isso é um problema que não existe. Né? Não existe na historiografia contemporânea. Não existe na historiografia alemã. Isso não é um problema para isso. O nazismo, isso não é uma pergunta que se faz. O nazismo é de esquerda ou de direita. Isso não é um problema. Né? E eu estou explicando aqui por quê que não é um problema. Né? Ou seja, então as grandes empresas vão financiar esse discurso. Esse discurso,
Uma coisa que a gente já comentou, e um outro livro que eu recomendei para vocês lerem, né, que é o livro, não, o filme, né, O Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl. Né, nesse filme, ela mostra o discurso de Hitler. Uma coisa que é essencial ao nazifascismo é a mentira. Ou seja, ele não pode dizer a que veio. Ou seja, um sujeito não pode chegar para você e falar, olha, você imagina, né, o Trump, né? Vai se eleger e falar, olha, eu sou... embora ultimamente as coisas estão tão alucinadas que ele também tem falado isso. Eu sou racista mesmo, né? Acho que imigrante tem que morrer, né? Que o negro tem que morrer, que índio tem que morrer, né? Que isso aqui. Ele não pode chegar e falar o que ele é, né? Ele não pode chegar e falar o que ele vai fazer. Não esquecendo que eles fizeram. Eles fizeram e fazem. Ele não pode chegar e falar o que ele vai fazer, porque ele nunca vai ser eleito. Ele vai, então, construir... E o nazismo, o fascismo, é um movimento de massa. Ele mobiliza a massa. Mas mobiliza a massa pelo ódio. Essa é a estratégia. Né? Então, ele não pode chegar e falar a verdade. Né? Tudo que ele vai fazer. Ele não pode chegar e mostrar os campos de concentração, né, o que eles fizeram com os judeus. Vocês devem lembrar, né, os vários filmes que eles mostravam. Pois é, gente. O momento atual é muito sério. É muito sério. Mas nós vamos voltar a discutir, nós vamos discutir, claro, de novo o momento atual. É um momento muito grave, né? Porque a gente perdeu a conexão com o real. A gente perdeu a conexão com a verdade. Né? E a manipulação histórica é impressionante. Depois nós vamos chegar lá. Tem muita coisa para falar, né? Você tem que ir montando essa coisa toda assim, né, devagarzinho. Então, uma coisa que é essencial ao nazismo e ao fascismo é a mentira. Hitler, né, e os seus apoiadores, Goebbels, o ministro da propaganda, eles vão construir um discurso para cada grupo de pessoas. É como você vê hoje. Você vê isso hoje na política, quase todo mundo fazendo isso. Né? Se você vai falar para o operariado, você tem um discurso para o operariado. Se você vai falar para o camponês, você tem um discurso para o camponês. Se você vai falar para a classe média, você tem um discurso para a classe média. Vai falar para os jovens, vai falar para os idosos, vai falar para os aposentados, vai falar para os empresários. Você tem um discurso para cada um. E não pode ser diferente, senão o cara não vai eleito. Então a mentira passa a ser um elemento, né, que não deveria estar presente na política. Né? A política deve ser espaço de discussão racional, né, de políticas do dia a dia, ou seja, de como que a gente vai tornar a vida de todo mundo boa, na cidade, no estado, no país. Né? Como é que todo mundo vai comer, morar, estudar. Isso é a política. Né? Só que você cria esse espaço da mentira, ou seja, o que os conservadores querem? Eles querem manter seus privilégios. Como é que eu vou manter meu privilégio? Eu tenho esse cara aqui, que é um sujeito carismático, ele sabe falar, sabe fazer discurso, ele sabe tocar as pessoas emocionalmente. Então, outro elemento presente no nazifascismo, a emoção. Primeiro, ele mente. E tem que mentir. Vai ter um discurso para cada público. Vai ter um discurso que vai tocar cada público. Então, ele é emocional. É um discurso simples. Vocês vão perceber que não há nenhuma paciência, inclusive, para a pessoa que foi contaminada pelo nazismo, pelo fascismo, né, pelo ódio, né, não tem nenhuma paciência com algum discurso minimamente racional. Vocês estão percebendo aqui, eu estou na segunda... são 4 aulas, né, as aulas são geminadas, são 4 aulas que a gente vai completar, onde eu estou tentando explicar o nazifascismo da maneira mais clara possível. Imagina se alguém vai ter paciência de me ouvir. Esse é o problema. O nazismo, o fascismo, ele não está no plano racional. Não está e nem pode estar. Ele está no plano emocional. Ele é simplista. Fulano é isso, fulano é ladrão, fulano é bandido, fulano é ocupado pela sua infelicidade, pega o fulano e mata o fulano. É isso. É mobilização pelo emocional. Tem um livro do Zizek, está aqui também, depois eu vou mostrar para vocês esse livro, chama Bem-vindo ao Deserto do Real, de Slavoj Zizek. Aqui ele vai mostrar a técnica, né, usada pelos nazistas, é sofisticado.
Porque a ideia, veja bem, numa ditadura ela é grosseira. Né? Ela é violenta, é grosseira, prende, arrebenta, etc., etc., mas ela não é sofisticada do ponto de vista discursivo. Né? Então, o sujeito ditador toma o poder, quem reclamar ele mata, ele prende, ele arrebenta, etc. Né? Já nos sistemas totalitários, né, ele mobiliza as pessoas em volta do seu poder. Então, o movimento totalitário, o totalitarismo, é um movimento de massa, onde esse estado total está presente em todos os momentos da nossa vida, está presente dentro da nossa cabeça. Então, é muito mais sofisticado que uma ditadura. Os dois sistemas são horrorosos, os dois sistemas matam, destroem, fazem... Só que o totalitarismo é muito mais sofisticado. Ele envolve as pessoas. A pergunta que o Zizek procura responder nesse livro, uma parte desse livro, é o que faz com que as pessoas, a gente já fez essa pergunta, o que faz com que as pessoas ajam, lutem, morram por interesses que são contrários aos seus próprios interesses. Pensa nisso, hoje no Brasil. O que faz com que as pessoas, né, xinguem, briguem, né, sejam capazes de agredir e, tomara que não, mas num estágio mais avançado do ódio, possam até chegar a matar, e alguns já matam, sim, alguns já matam, podem até chegar a matar em nome de um governo, em nome de uma pessoa, de um mito, de um líder, em nome de uma ideia que é contra ele. Isso aqui é impressionante. Olha, vamos explicar, então, esse elemento. Nós já vimos, então, que as duas empresas se aproximam do fascismo e do nazismo, por quê? Porque o nazifascismo tem um discurso social, tem uma promessa social, e ele se dirige a cooptar também os trabalhadores, os camponeses, a cooptar todo mundo. Ele é o discurso social que procura, então, né, esvaziar o discurso social da social-democracia, do socialismo, do comunismo, de outras formas sociais, as mais variadas. Tá? Então, ali é onde se refugia o grande empresariado, que financia Hitler e Mussolini. Não tem como ser de esquerda, né? A não ser que a gente falar que o Henry Ford era comunista. Ou a gente falar quem é um... Bom, pega qualquer grande empresário aí, que o Trump, um grande empresário, é comunista. Né? Isso é absolutamente risível e ridículo. Essas grandes empresas financiam, então, um discurso social. Financiam um discurso social que serve aos interesses da extrema-direita. Com isso, ela consegue atacar e desmobilizar ideologicamente o socialismo, o comunismo, a social-democracia, etc. Ela entra, então, no discurso social, mas esse discurso social impulsionado pela emoção, não é da racionalidade, isso leva tempo, isso leva formação, isso leva muito tempo. Então, não dá para educar o sujeito dentro da perspectiva. É emocional. Então, é um discurso que emociona. O conteúdo, então, é muito vazio. Né? Mas o que importa é tocar as pessoas, tocar o coração, e não a cabeça. Isso tem um discurso que vocês encontram no filme da Leni Riefenstahl, que chama Triunfo da Vontade, né? Onde o Goebbels pega uma arma, né, automática, antes da Segunda Guerra Mundial, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E ele fala que, olha, a gente está aqui, ele fala isso, está lá, está gravado. Nós vamos ganhar o povo alemão pelo coração e pelo fígado. Não tem discurso racional. E esse povo que vier falando em democracia, multiculturalismo, diversidade, aí ele pega a arma e mostra a arma. Nós temos isso aqui para eles. Ó. É isso. Então, o discurso de Hitler é o discurso, é igual a esse discurso que às vezes a gente vê em alguns lugares, que o sujeito é capaz de falar 1 hora sem dizer nada e contagiar todo mundo. Vocês já viram esse discurso assim? Tem muito, tem muito. Não, é o que mais tem ultimamente. Né? Discurso emocional, o sujeito grita, 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 grita. Não tem conteúdo nenhum. Na verdade, ele está em volta de uma mesma fala o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, só incentivando, gerando paixão. Né? Gerando paixão. Né? E é com essa paixão, vamos lembrar a paixão, o ódio, a paixão, né? A ignorância, a paixão,
e com essa paixão você mobiliza as pessoas em torno de uma ideia, de um projeto, arranca delas o dinheiro que você quiser, arranca delas o que você quiser, né? Faz com que essas pessoas morram em nome de algo que é contra elas. Então, um segundo elemento ali que o grande capital vê com a possibilidade do nazifascismo é de uma economia dirigida a favor do grande capital. Ou seja, então colocar a engrenagem do Estado para recuperar a economia da Alemanha, a engrenagem do Estado para recuperar a economia italiana, japonesa, etc. Tá? Então, ali você tem, né, reordenar a economia de forma violenta. Peraí. Sim, sim, sim. Hannah Arendt é uma leitura muito, muito, muito boa, né? E ela coloca ali, com o totalitarismo, ela classifica, a classificação dela, né? O totalitarismo, o hitlerismo, né, na extrema-direita e o stalinismo na extrema-esquerda, né? Como sistemas totalitários. Mas a gente pode acrescentar aí o fascismo italiano e outras variações do fascismo também, como formas totalitárias. Né? Então, primeiro, afastar o perigo socialista. Né? Segundo, reordenar a economia de forma autoritária e com investimento, né, do Estado. O Estado tem a maquininha ali de fazer dinheiro. Vamos explicar isso também depois. Né? Então, ele vai reordenar a economia e vai colocar todo o esforço do Estado agora para voltar à produção dessas grandes empresas que vão, então, produzir todo o maquinário de guerra para resolver o terceiro problema que essas empresas têm. Qual é? Espaço. Então, nós vamos construir toda uma máquina de guerra na Alemanha, na Itália, no Japão, para essa máquina de guerra, então, agora, poder tomar territórios, de onde vamos extrair recursos naturais para nossas grandes empresas. Entenderam a lógica desses empresários? Né? Ou seja, a economia parado, tudo parado, eles atacados de tudo que é jeito, etc. Né? Aí surge um sujeito falando de um Estado forte que defende a economia nacional, que defende a grande empresário nacional, a grande empresa nacional. É esse cara, né? Que ainda faz um discurso social para o povão. Pegam, financiam o sujeito. Né? Esse Estado vai fazer o quê? Ele vai, com mãos de ferro, de forma violenta, reorganizar a sociedade, perseguir aquelas pessoas que ameaçam as grandes empresas, então vai perseguir os sindicatos, perseguir os comunistas, matar os socialistas, matar os liberais, matar os caras que vão contra o grande capital. Né? É cooptar essas pessoas, cooptar a massa das pessoas, todas as pessoas, sejam os trabalhadores, camponeses, desempregados e classe média. Vai cooptar essa massa com um discurso emocional, dirigido e construído para tocar o coração e o fígado, ou seja, tocar as pessoas para gerar raiva. Não é para gerar amor, não. Amor não gera guerra, não. Né? É para tocar as pessoas, tocar o fígado, tocar a paixão das pessoas, a ignorância, né, e o ódio, tocar essas pessoas para mobilizar essas pessoas em torno do projeto financiado por essas grandes empresas, que é esse projeto desse Estado forte. Esse Estado começa, então, a produzir dinheiro, financiar, né, as grandes empresas, né, e aí vem financiamentos de empresários do resto do mundo simpáticos, né, à ideia nazi-fascista, porque simpáticos à ideia de proteger o interesse dos conservadores. Então, aí vem a violência, vem o investimento do Henry Ford, né, vem investimento... Depois nós vamos falar disso aí, Luiz. Vem investimento das empresas Ford na Alemanha, da General Motors da Alemanha. Lembrando ainda que a General Motors e a Ford fabricaram cerca de 70% dos veículos leves do exército alemão. Exército alemão que não era comunista, que não era socialista, que não era liberal, que era nazista. Né? E essas grandes empresas financiam o nazifascismo, financiam e fabricam equipamentos de guerra. Né? O Jeep, a Fiat fabricando aviões de bombardeios, etc. E aí tá, essas empresas, todas essas grandes empresas da Itália, do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, né, fabricando equipamentos de guerra, não só para o seu lado, não, porque eles não têm lado. Isso é que é o mais interessante. Né? Eles não têm lado.
Você tem grandes empresários norte-americanos que são acionistas de grandes empresas alemãs que fabricam bombardeios, caças, que fabricam equipamentos de guerra que vão matar os norte-americanos nos teatros de guerra da Europa Ocidental. Tá? Então, não tem compromisso. Vamos imaginar assim, essas grandes, o capital conservador, ele só tem compromisso com o seu próprio poder e o seu próprio dinheiro. A lógica que movimenta isso é o dinheiro. O que vai gerar a grana, né, não interessa. Então, aí, eu queria selecionar, mas eu não vou ficar procurando aqui, não. Mas tem... Ah, tá. Espera aí. Esse é um deles. Está lá, ó. O do Leandro Conder, né? Do Leandro Conder. Tem 2 livros de pesquisadores, de historiadores, sobre isso que eu estou acabando de falar. Depois vou passar para vocês toda a especificação deles, para vocês irem conferir. Né? É muito importante que a gente confira as informações. Confiram as informações que eu estou passando aqui também. Vou passar os livros de autores sérios, de pesquisadores da universidade. O que a gente está vivendo hoje é alucinante, alucinante. Vocês já viram aquele documentário lá, O Dilema das Redes? É alucinante. Nós perdemos a conexão com a verdade, com o real. Então, é o que a Gemara estava falando ali. Você encontra livros de pseudo-historiadores, então são pessoas sem nenhuma ética, sem nenhuma moral, sem nenhum compromisso, se é que são mesmo historiadores. Como Olavo de Carvalho, ele diz filósofo, ele não fez filosofia. Ele não é filósofo coisa nenhuma. Ele nunca fez mestrado, doutorado, ele não estudou coisa nenhuma. Né? Mas ele se diz, escreve, e aí tem gente que de boa fé lê aquele negócio, não, mas está no livro. Né? Tem essa coisa assim, está no livro. Né? Se está no livro, é verdade. E hoje tudo está no livro. Então, como é que você faz? O que a gente ainda tem que fazer, né, é buscar, então, olha, vamos buscar a seriedade nos espaços universitários, né, que é o que nos resta ainda. Só que mas olha só, até em espaço universitário, sabe que outro dia tive uma notícia, uma universidade, um curso de biologia numa universidade no Distrito Federal, que trabalha o criacionismo, não trabalha Darwin. Aí acabou. Aí acabou mesmo. Aí sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma grande excursão para o sul da Bahia, né? Tomar uma cerveja, ouvir um sambinha e esperar o mundo acabar. Porque se a gente não tem, bem assim, não se esqueçam disso, se a gente não tem, porque a gente pode ter e tem que ter ideias divergentes sobre o real, sobre a realidade, né? Sobre a interpretação do real. Então, nós vamos ter interpretações diferentes. Isso é saudável, isso é importante. E a gente chega e fala, a gente está vivendo, isso aqui é real, isso aqui está acontecendo, né? Isso é real. Isso aqui é um problema. Como é que a gente vai resolver esse problema? Aí o fulano constrói uma teoria propondo uma solução, o outro constrói outra teoria propondo uma outra solução, e assim por diante. Isso é saudável, isso é importante, isso desde que seja, mas tem que ser baseado nos fatos. Né? Então, existem fatos. Existe o fato que os grandes empresários da Itália financiaram Mussolini. É fato que os grandes empresários da Alemanha financiaram Hitler. E eles financiaram por quê? Então a gente vai buscar a história, vai explicando, e as coisas vão montando, como eu estou tentando montar aqui para vocês. Né? Mas, quando a gente abandona o real, né, aí acabou. Aí acabou qualquer possibilidade de ciência, acabou qualquer possibilidade de diálogo, acabou qualquer possibilidade de discussão livre, acabou qualquer possibilidade de liberdade. É isso aí, gente. Como você tem um geólogo, né, que esse cara, ele é um irresponsável, um ser educado, assim, né?
Veio um monte de palavrão aqui na cabeça, eu não vou falar palavrão, né? Grosseiro. Aí fica parecendo um Olavo de Carvalho. E o professor virou Olavo de Carvalho, só fala palavrão. Não, ele é um irresponsável. Né? Que agora, você ter um geólogo terraplanista é para ganhar dinheiro. Ele não é geólogo, ele não estudou. Né? Porque não tem menor cabimento. Assim, não tem menor... não tem menor cabimento. Não tem a menor hipótese, menor possibilidade de construção de qualquer hipótese com qualquer base científica para falar uma bobagem dessa. Então, é complicado. Nesse governo está aí, teve um general que falou que a Terra é plana, aí o coronel que teve no espaço, né, que é ainda ministro da Ciência e Tecnologia, aquele astronauta brasileiro, Marcos Pontes falou, não, aí não, general, porque eu estive lá, eu vi. Gente, é tão tosco, é muito tosco, é muito triste, é muito assustador, é muito grave. Né? Você imagina um general achar que a Terra é plana. Aí ele vai pegar o mapa mundo. O Brasil está sendo atacado pelo Japão. Né? Ele vem pelo Pacífico ou vem pelo Atlântico? Né? Se a Terra é plana... Não. Pois é. Não. Né? Não dá. Então, isso é... Mas isso é o reino do... O que Hitler fez, vamos pegar lá de novo, nosso tempo já está acabando, mas esse tema é muito importante a gente debater e entender. Eu estou sendo claro até agora, gente? Vocês estão entendendo, assim? Eu estou conseguindo ser claro? Mesmo hoje sem barba, que minha cabeça não está funcionando lá 100%, mas eu estou conseguindo ser claro? Vocês estão entendendo o processo? Estão entendendo por que... Então, aqui, vamos então... pegar rapidamente o Zizek, antes de acabar a aula de hoje, já está acabando, finalzinho, que a aflição passa rápido. E hoje só o Marcelo me salvou, que ligou a câmera. Obrigado, Marcelo, porque senão eu não consegui raciocinar direito vendo essa tela aqui em branco. Então, o que o Zizek ele traz assim, para a nossa reflexão? Ele vai buscar em Freud, né, no livro dos sonhos. O que o Freud que é? Eu vou explicar isso aqui também rapidinho, só para entender em linhas gerais, depois leiam Freud. Freud é compreensível, Lacan é incompreensível, tem que ler, reler. Lacan é importantíssimo também, mas é muito difícil ler, tem que ter uma formação. Agora, Freud não, Freud tem prêmio de literatura, ele escreve claro, ele escreve fácil. Vocês podem ler Freud diretamente. Leiam O Mal-Estar na Civilização ou O Mal-Estar na Cultura, né? Totem e Tabu, que são também livros importantes para a teoria do Estado. E aí, então, o que o Freud... No livro dos sonhos, veja bem, a interpretação dos sonhos não é uma interpretação como já se interpreta, sonhou com barata, isso, não. Tem nada disso, tem nada a ver com isso. Essas interpretações baratas, né? De horóscopo, não é que eu não respeito, eu respeito muito a astrologia, mas tem alguns astrólogos, né, como esse que se diz filósofo, eu não respeito, nem como astrólogo, nem como filósofo, né, porque ele já... Mas o que o Freud fala? Olha, você tem... ele vai desenvolver a ideia, né, primeiro, da construção do que é o inconsciente. Quer dizer que nós não somos só conscientes. Ou seja, existe o inconsciente, que também é linguagem, isso aí já é Lacan, né, que tem uma lógica de funcionamento própria e que vai determinar também o nosso comportamento. E que vai, portanto, limitar muito as nossas possibilidades de escolhas, né, racionais e livres, tomadas conscientemente. Ou seja, o que o Freud vai fazer, né, você tem os três grandes traumas, né, do ser humano. O primeiro foi descobrir que a Terra não é o centro do universo, né, que a Terra não é o centro nem do sistema solar. Né? Isso foi o primeiro grande trauma. A gente se achava assim, nosso planeta é o centro de tudo. E nós aqui somos, então... Aí depois vem Darwin, e nos afeta de novo e fala, vocês estão achando ser humano é o único ser racional, etc. Não, vocês veem, vocês são animais, como todo mundo, animais que evoluíram, se transformaram, se adaptaram, né? Então vocês vêm do macaco.
Aí vem cada outro trauma, né, a essa mitideza humana. E aí vem Freud e fala, e você quer saber do mais? Nem na gente a gente manda. O nosso inconsciente manda na gente. Então ele vai trazer essa ideia do inconsciente. A ideia do inconsciente, e ele vai falar esse sistema, né, lógico, que funciona, que está dentro da gente. Depois eu vou trazer também uma recomendação de leitura, que é uma leitura simples, para a gente entender esses conceitos aí básicos. Quando a gente vive um trauma, vou trazer a ideia de recalque, então. Quando a gente vive um trauma, e todos nós temos traumas na nossa vida, mais graves, menos graves, etc., a gente recalca. Ou seja, a nossa cabeça, né, ela esconde da gente mesmo aquela experiência traumática. Ela incomodou, algumas têm incômodo profundo, imenso, outras nem tanto, e a gente, então, joga isso para debaixo do tapete. Né? Que a gente joga isso lá para o fundo do nosso inconsciente. Não está mais no consciente, a gente não consegue mais acessar aquela lembrança. Só que aquela lembrança está lá recalcada lá. Está lá no inconsciente, escondidinha. E ela é como um ferrinho de dentista nos incomodando. É aquela coisa que todo mundo tem. A gente está numa situação assim tão feliz. Nossa, hoje eu estou tão feliz, está tudo tão bom. Aí vem um saco assim de um sentimento lá no fundo e fala: não fica tão feliz assim não, Zé Luiz. Olha só, tem alguma coisa aí que está errada. Aí tem o recalque. Essa coisa está lá nos machucando. São feridas abertas. São feridas abertas que estão escondidas, que nós jogamos lá para o fundo do nosso inconsciente. Só que o problema dessas feridas abertas é que a gente não só não sabe onde escondeu, qual foi o tapete que a gente jogou para baixo, e tem infinitos tapetes, só a gente não sabe, como também a gente não sabe sequer que escondeu. Isso é que é o mais grave. Ou seja, a gente não sabe onde escondeu, sim, mas a gente não sabe sequer que passou por aquilo. Ou seja, a gente não sabe sequer que escondeu para poder procurar. A ideia, então, da psicanálise, e aí, quando o Freud começa a fazer a interpretação dos sonhos, primeiro ele faz a hipnose, né, para tentar vir à tona aquilo que está escondido lá no inconsciente, né? Depois ele vai fazer a interpretação dos sonhos, depois desenvolve o processo da psicanálise, que está aí hoje, importante, e que eu acho que todo mundo tinha que fazer. O que seria isso? Ele vai começar a criar técnicas de trazer lá do fundo aquilo que está escondido e trazer à tona, para que uma vez a gente conseguindo enxergar o que efetivamente nos incomoda, a gente possa combater, a gente possa sublimar, a gente possa aprender a viver com aquilo. Sabe, não, isso aqui está me fazendo mal, né? E eu vou, então, agora, mas agora eu sei o que está me fazendo mal. Então agora eu vou, mas esse negócio não pode continuar escondido, me fazendo mal, sem eu saber o que está me fazendo mal. Eu tenho que trazer à tona para poder enfrentá-lo. Eu tenho que enfrentar isso. E esse é o processo da psicanálise. Quando ele fez isso com sonhos, qual que era a ideia dos sonhos? Isso aí tem muita, na psicanálise também, muita técnica de interpretação de sonhos, como coisa séria. Não precisa sonhar com barata, isso, não é isso, não. Nada disso. Então, o que ele faz? Por exemplo, você tem determinados pensamentos que são pensamentos recorrentes dos sonhos. Também quase todo mundo já teve isso. Tem um livro fabuloso, anota aí, gente, me lembro de falar na próxima aula, chama Sonhos no Terceiro Reich. O que os alemães sonhavam na época de Hitler? Nossa, é fabuloso. Sonhos no Terceiro Reich. Uma autora alemã que escreveu naquela época, com entrevistas que ela fez de alemães das mais variadas classes sociais, empregos, funções e etc. Sonhos do Terceiro Reich. Fabuloso. Livro da década de 1930. Foi relançado agora. Foi lançado aqui no Brasil recentemente. Então, o que o Freud começa a desenvolver? Qual a técnica? Olha, muitas vezes nos sonhos, a gente tem pensamentos que são pensamentos recorrentes. Então, a gente sonha, a história do sonho muda, mas tem pensamentos latentes, que estão presentes nos vários sonhos. Ou seja, embora o enredo geral, né, o cenário, a história, ela varie, você tem dentro da história alguns pensamentos latentes, recorrentes,
presentes nessas mais variadas histórias. E muitas vezes você tem sonhos que são sonhos repetitivos mesmo. Esse pensamento latente, então, ele vai descobrir e falar, isso é uma ponte para aquilo que está lá nos incomodando, lá no fundinho, que volta toda hora, porque no sonho a gente se libera, né, de todas essas prisões racionais, culturais, etc. E então a gente tem acesso a algo que a gente não tem acesso quando a gente está no estado de vigília, né? Então, vem aquilo recorrente. Isso, então, é um ponto, e ele começa a trabalhar isso. Esse pensamento recorrente, esse pensamento latente, é um ponto para a gente descobrir o que efetivamente está incomodando a pessoa. E aí trazer à tona. Uma vez trazendo à tona, a gente enfrenta e aprende a viver com isso. Mas tem muita discussão sobre cura, não cura, etc. Essa é outra discussão. Bom, o que o nazismo vai usar? Ele vai usar isso. Vai usar isso contra a gente. Não a favor da gente. Não como libertação, mas como escravidão mental. É o que está acontecendo hoje com as redes sociais. É o que mostra os documentários das redes sociais. É esse processo das ciências da psicanálise, que a psicanálise descobre, que Freud descobre. O que o nazismo vai fazer? Ele vai partir, ele vai inverter o processo. Ou seja, ele vai em busca de falar quais são os pensamentos latentes do povo alemão. Qual é o recalque do povo alemão? O que incomoda o povo alemão? Como é que eu vou tocar o povo alemão? O que incomoda o povo brasileiro? Como é que eu vou gerar ódio no povo brasileiro? Como é que eu vou tocar o povo brasileiro? Eu tenho que descobrir esse pensamento latente. Esse pensamento latente. E hoje isso é feito pelas redes sociais individualmente. Individualmente. Pelo algoritmo. Pela inteligência artificial. Naquela época você não tinha isso. Então, isso era feito coletivamente. Então, como é que eu vou? Primeiro, eu vou encontrar o que é o recalque do povo. O que incomoda? Quando nós perdemos a Primeira Guerra Mundial, fomos humilhados, perdemos nosso território, nós que nos achávamos super-homens, olha a filosofia alemã, olha tudo, nós que nos achávamos isso, aquilo, o grande império, nós fomos humilhados, né? Fomos cochilados. Então, você começa a construir todo um discurso. E veja bem, então, o que os nazistas fazem? Eles começam a construir uma história mentirosa, história com E, né? Uma história falsa, mas dentro dessa história há o real incômodo do povo alemão. O que importa é esse real, né, que te toca. O que realmente te toca? O que te incomoda? O que te desespera? O que te gera ódio? Né? O que é esse real que está lá no nosso inconsciente? Então, a história, eles vão constroem então toda uma história. Né? Resgatam as tradições, né? Falam que o culpado da miséria do povo alemão são os estrangeiros, são os judeus, são isso, aquilo, cria um inimigo visível, aponta o dedo para o inimigo visível, o inimigo é o comunista, comunista, persegue comunista, mata o comunista, pega o comunista, o inimigo é o sindicalista, o inimigo é o judeu, o inimigo é o cigano, o inimigo é o estrangeiro, o eslavo, o inimigo é o Império Britânico, Hitler também fala, e cria o inimigo. E fala, esse mal-estar que você está sentindo aí, ele é que é culpado. Se você destrói ele, você vai resolver o seu mal-estar. É lógico que não vai resolver o mal-estar, porque ele não é o culpado. E isso é uma questão também que a gente pode trazer para a vida da gente. Sempre que a gente fala, nossa, eu estou sentindo mal, estou tão triste, a culpa é de fulano. Nunca a culpa é do fulano. Nunca a culpa é de quem você aponta o dedo da primeira vez. Tem que fazer muita análise para descobrir, né, a responsabilidade do seu mal-estar, né, a razão do seu mal-estar. Né? E nunca é onde se aponta o dedo do primeiro lugar. E os nazistas, eles fazem justamente o inverso. Né? Eles procuram... pode começar a fazer. Né? Eles procuram fazer esse mal-estar e aí então criam uma história. Cria um culpado do mal-estar, cria uma solução para o mal-estar e repete isso. Ou seja, o plano do fascismo é a atuação no plano do emocional. É isso que os algoritmos fazem hoje. É isso que a inteligência artificial faz hoje, né? Criando um mundo que se torna insuportável ou impossível de viver. Né? Haja psicólogo, e olha que os psicólogos já enfrentando... Agora a gente precisa de psicólogo e físico quântico. Desde a física quântica e dos físicos de dados.
Ô, Luiz, você estava falando que tem muita polêmica em relação a esse documentário do WhatsApp. Por quê? Professor, então, eu falei desse documentário para todo mundo, né? Coloquei todo mundo para assistir. E aí, minha mãe sempre lê muito sobre tudo que ela assiste. E aí, depois ela foi ler, e tem algumas pessoas debatendo, principalmente, o quão tendencioso é o documentário, sabe? Porque ele acaba colocando como solução, né? Ele expõe o problema, ele humaniza os responsáveis, não coloca as pessoas que trabalharam, que desenvolveram as tecnologias como tadinhos, eu também sou escravo, nananã. E depois ele coloca a solução como individual, né? Então, a solução para todo esse problema que a gente está te mostrando, que é mundial, é você diminuir o tempo que você passa no Instagram. Tipo assim, tá, exatamente, um lado, e o seu lado não é o nosso, sabe? Mas tudo bem. E parece que esse cara, ele não começou a ser um ativista independente porque ele quis, porque ele achou que era certo. Parece que ele teve muitos debates dentro da empresa que ele trabalhava, eu não lembro se era o Google, não lembro, mas por não ter tido voz dentro das corporações, ele foi meio que expulso, e aí sim ele começou uma luta de engajamento, de instrução, mas ele tentou ficar por um tempo. Não, sem dúvida, excelente isso, porque o que eu acho muito interessante desse documentário é explicar o processo, né, de manipulação da opinião, o uso político, né? Mas, por exemplo, ali você tem umas coisas que aparece o Putin e o presidente do Brasil, né? Mas, por exemplo, não aparece falando como que o Trump usou isso, como que outros governos usaram isso, etc, etc. Né? Então, realmente, ele é ideológico, ele também encobre, né? Ele dá uma solução falsa e ele culpa a máquina, né? Principalmente. Eu achei muito interessante, ótimo, excelente intervenção, Luísa. Isso eu acho, é isso mesmo. Ele é muito interessante para a gente entender como funciona a máquina, né? Mas é muito importante, né, nesse momento, é justamente o uso político, né, dessa máquina, dessas possibilidades. Excelente. Uhum. Agora, professor, tem outra coisa sobre esse documentário, pegando o gancho nisso que a Luísa falou, que eu acho que ela tem razão mesmo. Engraçado, porque eu não tinha... Nossa, eu até tô me sentindo um pouco assim agora, porque eu recomendei esse documentário para, assim, Deus e o Mundo. Mas eu não tinha eu não tinha vislumbrado essa questão de que realmente a moral da história então, se você quer resolver o seu problema, resolva sozinho, quando na verdade a gente está vendo aqui que o problema é político, é uma coisa mais mundial. É engraçado, porque eu tenho uma colega que ela é cientista política, e uma vez ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Quem quiser, eu já fiz até uma entrevista com ela, depois eu disponibilizo. O nome dela é Florence Posansky. Ela disse o seguinte, que como a internet ela se constituiu como o maior espaço público da humanidade, e a Google, por exemplo, está dominando, a Google e outras empresas dominam esse espaço, logo, o que caberia, então, era nós elegermos o presidente da Google, né? Ela defende essa ideia. Eu acho incrível. Então, assim, são soluções, são teorias como essas que eu acho que realmente... Não é que eu estou falando que a teoria dela é a melhor, é a mais certa, não é isso, não. Mas eu estou falando que é uma das que realmente faltou no documentário e eu não tinha percebido isso mesmo, não, sabe? Falta a crítica política, né? Porque eu acho que tem um outro elemento que também é importante, é como que o documentário ele entra em contradição quando ele insere um pouco da questão política, do uso político, né? E aí aparecem aquelas imagens lá do Putin e do presidente do Brasil, né? Mas não aprofunda muito nessa crítica, e quando dá a solução, é a contradição, né, que a Luísa estava chamando a atenção, que a solução é individual. Né? E o responsável é principalmente o algoritmo. Então, você até põe aqueles três carinhas, como se fosse o algoritmo, e no final o algoritmo, você tem uma humanização do algoritmo, né? Você tem aquela cena que aparece o cara assim, de frente para o outro, assim, mas no final, né? Então, realmente, eu não tinha percebido isso. E eu comecei, depois conversando com as pessoas, recomendando para todo mundo, aí as pessoas começaram, alguns amigos começaram a colocar isso, e é isso mesmo.
Você tem eu acho que ele explica muito bem o processo de funcionamento do algoritmo e o poder que isso tem na vida das pessoas, né? Mas problematiza pouco a questão política, ou quase nada, né? Pouco o Trump, né? E a solução, e a responsabilidade fica mais como se fosse do próprio algoritmo, da inteligência artificial. As pessoas todas eram bem intencionadas, eu quero fazer o bem, eu quero fazer o bem, eu quero fazer o bem, e depois a solução individualizada. Perfeito. Uma coisa, professor, uma coisa eu concordo que nenhuma crítica a nível amplo, né, social que a gente vai fazer foge disso de que a gente tem que lembrar que o coletivo é feito de um tanto de individualidades, né? Então eu coloco muita fé nisso de que problematizar onde a gente gosta, por exemplo, a galera que é vegetariana, que é vegana, isso vem de cada um para que se entenda a questão maior, mas colocar como solução, sabe? E aí isso é a única sugestão que fica do documentário. É a gente pensar melhor aonde insere dados, é a gente bloquear a tela de crianças. Eu achei raso. Ok, que pelo menos é uma forma de levar esse pensamento para as pessoas, de levantar o questionamento. Debate, né? Começar o debate. Mas aí, se parar por aí, a gente para no raso. E principalmente quando eles colocam as pessoas que trabalhavam para as empresas, e aí coloca ali, mas tadinho, mas dentro dessas empresas tem gente boa também. Olha esse aqui que saiu. Olha como é que a intenção dele era boa. Então, quem é o inimigo, então? De novo, a gente fica cego. É uma raiva, você tá com raiva disso, mas tá com raiva de quem? É para onde que a gente vai mirar e falar assim, é aqui que a gente tem que observar. É essa pessoa que tem que se posicionar. É esse milionário que tem que se comprometer. Não tem essas caras, né? Então, o mal, ele tá escondido. Ele é abstrato, ele é uma neblina, sabe? Ele não é uma pessoa ou outra que faz uma merda ou outra e a gente poderia cair em cima dela, sabe? Então, fica meio terceirizado assim, a raiva, que é péssimo. Que eu achei bacana que a Luísa trouxe foi realmente esse outro lado aí, né, do documentário, e que, no momento, apesar daquele rapaz que vai narrando, né, que é o principal, ele não, apesar dele ter uma formação ética, ele em nenhum momento propôs normas gerais de como controlar isso. Ele joga sempre para o individual, sendo que ele sabe muito bem como fazer, né? Cadê aquela lei geral de proteção de dados? Isso é patente que em nenhum lugar do mundo eles querem. E não é só Google ou quem está contra o Google. Na verdade, ninguém deles gostaria de ter um controle de dados, porque para ele também os dados são produtos, né? Então, é meio que assim, jogo para você resolver, mas para ter um controle universal sobre isso, então quem vai... É difícil, mas é bacana, eu realmente não tinha visto isso, legal. Nesse artigo que eu mandei para vocês no WhatsApp, que é uma coluna que minha mãe me mandou, está escrito assim, que uma das soluções, né, tem uma frase lá que é assim, privacidade ao indivíduo e transparência às corporações, ou transparência ao grande capital. Então, assim, o que seria, talvez, da minha cabeça também uma ideia, né, um pouquinho mais ideal da gente viver os dados é isso, é que cada indivíduo tivesse total privacidade, mas que todas as corporações grandes fossem completamente transparentes. Não na exposição dos próprios dados, mas do próprio funcionamento. Porque se a gente vai pensar direito, a gente está ouvindo a problemática de redes sociais e de aplicativos que personificam, né? Deixa tudo personalizadinho, mas esse conhecimento está vindo para a gente através da Netflix, que é um deles. Isso que é um deles. Então, assim, sabe, a pessoa que está ali, não tem como. A gente é meio... Eu esqueci a palavra, quando é a linguagem falando da própria linguagem. Mas metalinguagem. É uma crítica completamente pautada na metalinguagem, assim. Então, acho que o funcionamento é bom, mas a gente tem que raciocinar nele, sabe? Não é só aceitar o que veio, não. Agora essa questão dos dados realmente é muito preocupante, né? Porque hoje muitos economistas já falam que é um dos principais ativos da economia, né? Assim, então, por exemplo, eu mesmo esse final de semana eu digitei assim no Google livros,
Gente, eu nem terminei de escrever a frase. O que eu queria era o livro do professor Quadros. Já apareceu livros do José Luiz Quadros Amazon. Eu falei, meu Deus, que coisa louca. Eu nem sabe? Então, assim, e esses dados, para onde vão parar, entende? Pois é. É assim que eles ganham dinheiro. Ô, gente, excelente. Olha só, nós passamos 20 minutos da nossa aula. Bom demais, sucesso. Né? Sinal que riqueza, né, dos debates. Muito obrigado pelas contribuições. E aí, então, amanhã vamos ver se a gente fecha, né, essa questão do nazifascismo, e aí a gente já vê o mundo pós-guerra e a partir daí a gente já caminha para a segunda parte da matéria, né, porque tem aí o segundo questionário que precisa assistir, eles já podem assistir nos vídeos e tudo também para responder. Beleza? Jóia, obrigado, Luísa, Caio, Marcelo, Caroline, muito obrigado, gente. Tchau, Até Pro. mais, então, tchau, tudo de bom. Vamos almoçar, tô com fome. Falou, tchau.